O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado eleitor real, estamos na reta final e decisiva para a escolha dos candidatos que se apresentam no segundo turno das eleições neste ano, o que irá acontecer no próximo domingo, também conhecido como 28 de outubro. Neste momento, cabe realmente termos uma análise criteriosa e ponderada acerca daqueles fatores que influenciam a sua escolha. E, por exemplo, cito as pesquisas eleitorais, que por vezes definem o voto, a escolha dos eleitores indecisos, que, entendendo promover o seu voto útil, se baseiam nessas pesquisas. Mas lhe faço a seguinte indagação. Os eleitores de Wilson Witzel ao governo do estado do Rio de Janeiro, se assim tivesse adotado este critério, iriam levá-lo ao segundo turno dessas eleições? Portanto, o momento é de cautela, é de prudência e a sua escolha deve, sobretudo, prevalecer o programa de governo dos candidatos, caso tenham. Me parece que estamos tendo uma eleição pobre em conteúdo, onde os ataques pessoais se sobrepõem aos programas de governo numa batalha de acusações pessoais sobre a vida pessoal, para ser repetitivo e redundante, dos candidatos. Me parece, assim, se assemelhar àqueles programas de fofocas televisivas que realmente não contribuem em absolutamente nada com a sua escolha, a não ser lhe promover momentos de descontração e de divertimento. Agora, no que se refere a contribuir para a sua escolha, para a sua decisão, para o seu voto, não tem qualquer efeito ou não deveriam ter. Se você fizer uma análise um pouco mais detida, quais são aquelas mudanças significativas que os candidatos, tanto ao governo do Rio de Janeiro quanto à presidência da República, têm lhe oferecido? Cite pelo menos uma, teremos dificuldade. Até porque eles têm travado outro tipo de debate, tentando lhe convencer, denegrindo a imagem do seu concorrente. Temos que entender que não vai ser dessa forma que o futuro governante do Estado ou do país deverá reger a sua administração. Retirando-se, excluindo-se as suas falhas pessoais, que me parece ser característica de todos nós humanos, o que precisamos saber é o conteúdo do seu programa e a equipe que o cerca. Nenhum desses candidatos irá governar de maneira isolada, autônoma e totalmente independente. Precisamos entender quem são aqueles que já estão sendo anunciados para compor essas equipes. Sendo assim, o programa Cidade Real tem a honra, a satisfação e o privilégio de receber novamente um ilustre companheiro que esteve aqui logo na primeira edição deste mês de outubro, levando as suas considerações e análises acerca das pesquisas eleitorais, como são elaboradas, os critérios, as influências, a veracidade, a precisão e de que maneira influenciam o resultado dessas escolhas. Particularmente entendo que a Justiça Eleitoral, que é muito rigorosa
nesse aspecto, e assim tem que ser, em dado momento terá que regulamentar melhor essas pesquisas que se tornam um fator de influência decisiva nessa reta final, sobretudo para aqueles que ainda não fizeram a sua escolha. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sempre, e contando com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 22 de outubro de 2018. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro! Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de prevenção nas noites de segunda-feira. E como você pode observar, você que nos privilegia com a sua audiência nesse momento, o apresentador está portando um lacinho rosa, característico do mês de outubro, e que agora o sempre atento cinegrafista Charlie Júnior, apaixonado pela queridíssima Ana Carolina, mostra com riqueza de detalhes, assim como está sobre a mesa esta belíssima orquídea, que também ele mostra com toda a sua técnica em detalhes, que promovem justamente este mês. E faço essa descrição detalhada porque também temos os ouvintes da Rádio Conselheiro FM nos acompanhando também nas nossas representações deste programa inédito, que é exibido toda semana, às terças-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 11 horas da manhã. Portanto, você que nos ouve nesse momento também já imaginou o cenário. E aí reforço esta campanha. Uma campanha muitíssimo oportuna, que certamente não tem prazo de validade, tem que ser exaltada o ano inteiro, mas, sobretudo, a mídia e os veículos de comunicação se debruçam sobre esse mês, exaltando este momento, o momento da prevenção. Você, mulher, que ainda não tomou essas providências, o faça. Comece com um autoexame e, se notar algo diferente em seus seios, procure atendimento médico, procure um especialista, procure uma consulta, porque caso haja alguma anomalia,
sendo detectada e tratada inicialmente, certamente a possibilidade de cura é próximo de 100%. Portanto, eu que prezo muito pela saúde e integridade das mulheres, sou absolutamente apaixonado pelo universo feminino e já começo a me conter, evidentemente, recomendo que neste mês, especialmente, você promova esse autoexame. Se identifique, se examine diante de um espelho e, havendo qualquer situação que realmente fuja do normal, imediatamente procure atendimento médico, porque este profissional saberá como diagnosticar, como examinar e como lhe orientar para que evite qualquer consequência mais grave. Fica assim a adesão do programa Cidade Real à campanha Outubro Rosa. E mês que vem teremos Novembro Azul. Você, caro telespectador, se prepare. E aí queremos cumprimentar o grande amigo, companheiro, figura das mais conhecidas na sociedade friburguense e que durante 35 anos desempenhou suas funções no IBGE, aqui no escritório da cidade, e hoje possui uma empresa especialista e especializada em realizar pesquisas, sobretudo aquelas eleitorais. O queridíssimo Jaumir Saipa, seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem honradas com a sua presença. A honra é toda minha, Zurique. Prazer imenso estar aqui novamente, contribuindo com as minhas modestas informações para que o eleitor fique esclarecido acerca das pesquisas eleitorais. Certamente, Jaumir. E antes, até para descontrairmos um pouco, o que as pesquisas apontam para o Botafogo Futebol de Regatas? Você está de brincadeira. Você que é um ilustre e sofredor torcedor alvinegro, para o desempenho do time no Campeonato Brasileiro, conseguirá sobreviver ao rebaixamento? A probabilidade do rebaixamento é muito grande. Muito grande? Muito grande. Na ordem, eu vou falar que não só o Botafogo, como o Vasco da Gama, nós temos aí 80%. Eu acho que um carioca deve cair, viu? Concordo com você. Acho que o Botafogo ou o Vasco, um vai se salvar. E a probabilidade é em torno de 80% de um dos dois irem para a segunda divisão. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E já estiveram lá, infelizmente. Juntamente com o ilustre tricolor Fluminense Futebol Clube, do qual sou torcedor, e isso prejudica sobremaneira o futebol do Rio de Janeiro. O futebol é dinâmico, né? Você vê que o campeonato está muito embolado, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Se um clube consegue vencer 2 partidas consecutivas, ele dá um salto tremendo. Ele, né? Respira. Respira. Foi o que aconteceu agora com o Fluminense, exatamente, né? Venceu 2 partidas e praticamente já não se vê livrou. Mais esse fundo do poço. Esse fantasma, exatamente. Fantasma do rebaixamento. Agora, amigo, no que se refere justamente a esse momento eleitoral, essa reta final, as pesquisas conseguem realmente influenciar o resultado de uma eleição, quer seja para qualquer cargo, ou seja, é um fator decisivo para esta definição? Eu acredito que no segundo turno é menos, Zurique. Menos? Menos. Por quê? Se você analisar a pesquisa no corpo geral, você vai ver o seguinte: eleitores que se propõem a votar no Bolsonaro, 94% informam que não mudariam, não irão mudar o seu voto de jeito nenhum. Então ele teria, em tese, 94% do que está dando a pesquisa hoje como voto consolidado. A mesma situação em relação ao candidato Haddad. 91%, 3 pontos percentuais a menos, dentro da margem de erro, afirmando também que não vão alterar o seu voto. Então, se nós analisarmos por esse lado, nós vamos verificar que, pelos números que estão aí, que a eleição basicamente estaria decidida. Mas pesquisa, aquilo que eu estou te falando, que eu venho falando aos queridos telespectadores, pesquisa ela é o momento em que está sendo investigado. Então, as pesquisas, nós hoje temos pesquisas que já foram divulgadas hoje, que foram
O retrato foi efetuado no sábado, dia 20, e no domingo, dia 21, né? Então, as pesquisas eleitorais, para o segundo turno, ela não deve exercer a mesma influência que exerceu no primeiro turno, porque no primeiro turno nós tínhamos uma gama de informações maiores. Candidatos que poderiam chegar no segundo turno, que não poderiam chegar no segundo turno, e também tinha a eleição de deputado federal e deputado estadual. Exatamente. Então, agora nós temos uma eleição, no caso do Estado do Rio de Janeiro, que haverá segundo turno também para governador, e que a eleição está apenas duas disputas, uma para governador do Estado do Rio de Janeiro e outra para presidente da República, onde somente 2 candidatos estarão disputando em cada cargo. Então, essa influência é um pouquinho mais, ainda assim, eu afirmo que exerce, sim, alguma pequena influência. Agora, considerando essa sua análise, as pesquisas eleitorais não apontavam o candidato Wilson Witzel concorrendo no segundo turno, que acontecerá agora no dia 28 de outubro. Ele, se tanto, era apontado na 4ª colocação, sim, sendo superado pelo próprio Eduardo Paes, pelo Romário, e disputava ali, com uma margem de erro muito pequena, com o candidato Índio da Costa. E, no entanto, surpreendentemente, ele alavanca a sua performance e, inclusive, consegue se colocar para o segundo turno com uma diferença razoável em relação ao segundo colocado, Eduardo Paes. O que houve nesta pesquisa? Com relação a isso, ficou um dado muito claro, que é o seguinte: ele saiu de 1%, foi a 2%, exatamente, lá embaixo, e quando chegou na reta final da campanha, ele se declarou eleitor e se declarou o seu apoio ao candidato Bolsonaro. Ele entrou na onda do Bolsonaro e teve outro fator também, que ele foi muito bem nos debates na última semana. Então, observou-se que no finalzinho, nos últimos dias, o cavalo que estava correndo lá atrás pegou um fôlego violento, disparou e veio para frente. Então, esse foi um fenômeno que aconteceu, e as pesquisas também, de boca de urna, trouxe um dado importante. Nada mais, nada menos que 12% dos eleitores, Urique, decidiram mudar o voto no dia da eleição. Havia uma expectativa que havia uma rejeição, ou há uma rejeição muito grande do candidato Eduardo Paes. E que a pesquisa que ajudou também a decidir aquele que poderia chegar no segundo turno e vencer o Paes. Então, assim, havia uma incógnita em relação ao candidato que estava em segundo lugar, que era o Romário, e que o Romário não teria fôlego, capacidade de dialogar tete a tete com o Eduardo Paes, e o Romário foi perdendo, foi descendo escada, enquanto o Índio da Costa e o Wilson estavam subindo escada. E houve a disparada do Wilson. Então, o que se justifica é isso. Agora, lembra que nós aqui analisamos, nós falamos que o segundo turno era uma outra eleição, né? Todos os cruzamentos não apontavam o juiz Wilson, disputando a eleição com o Eduardo Paes, nem muito menos, né? Dizendo que essa vantagem toda que o Bolsonaro adquiriu logo na primeira pesquisa em relação ao candidato Haddad. Então é isso, são momentos que são analisados e que ocorreu. As pesquisas, ela traz, como volto a afirmar, agora, a eleição trouxe muita surpresa. O fator Bolsonaro em Minas Gerais foi decisivo. Ninguém falava no Zuma, né? Era também um candidato que estava lá em terceiro lugar. Então, ninguém esperava que o Bolsonaro fosse eleger 52 deputados federais. Se falava que ele teria muita dificuldade, que não teria representatividade no Congresso, e não foi isso que aconteceu. Eu disse aqui também que nas pesquisas a gente detectou muito voto de legenda 17. Então, muitos votos de legenda 17. E foi exatamente o que aconteceu. Djalmir, antes de prosseguirmos, e aqui nós temos por prática saudável ser o mais autêntico possível.
E este rapaz, que já começa a se divertir nesse momento, que você viu cruzando o estúdio em disparada, até porque foi devidamente flagrado pela câmera do take aberto, trata-se do nosso multitarefas Charlie Júnior, que teve que recolher um ventilador que se encontrava no lado oposto do cenário para levar a outro setor. Então, nada mais além disso, nada grave, até porque não temos a pretensão de ter o padrão Globo de qualidade, que tudo acontece sem erros. Então, este incauto cidadão que cortou rapidamente em disparada, e eu me divirto com isso, até porque temos momentos de pânico aqui na TV, cumpriu essa missão. Ele já retorna, continua rindo, se divertindo e segue a pauta. É isso mesmo. Sensacional. Jalmir, para que os telespectadores e os ouvintes entendam como se promovem as pesquisas, como elas são feitas desde a sua origem até a sua divulgação, ao seu registro no TSE, qual é o roteiro? Porque é algo assim um pouco ainda não muito bem explicado, não é abordado como deveria ser, ou seja, nós que lidamos com a área de ciências exatas, temos um pouco de conhecimento, né? Mas a grande maioria não sabe como elas acontecem, se é por telefone, se é pessoalmente, se é por WhatsApp, de que maneira que elas são efetuadas. Hoje, com as tecnologias abertas aí, são feitas de duas maneiras. São feitas consultas através de telefone, que não é muito usual, não são muitos institutos que fazem isso, são pouquíssimos, mas a grande maioria ela é presencial, Zurique. Presencial? Presencial. O entrevistador vai até o entrevistado e ele recebe do instituto, ele já sai com a sua planilha, com a sua cota pronta. O que é cota? Vamos explicar o que é uma pesquisa eleitoral. Eu, para investigar o Brasil, para você ter uma ideia, o Instituto trabalha com uma margem de 2.000 a 5.000 entrevistas. Os municípios brasileiros, eles são estratificados, são selecionados por grau de importância. Nós temos os grandes representativos, que são as grandes metrópoles, todas elas estariam inseridas nas pesquisas eleitorais. Os médios representativos são municípios que têm até 250.000, 300.000 habitantes, e os menos representativos, municípios de porte menores. Obviamente, não é realizadas as pesquisas em todos os municípios ao mesmo tempo. O Brasil é dividido por regiões, os municípios por regiões e os municípios por distritos, altamente, todos eles muito bem representativos. Para ser bem simples, é feita a estratificação primeiramente através do sexo. O IBGE, o TSE tem os dados a nível de município, o percentual de habitantes do sexo masculino, habitantes do sexo feminino. No Brasil, nós temos mais mulheres do que homens. Então, é em torno de 52% de mulheres, 48% de homens. E isso varia de município para município, né? Então, quando é feita a primeira estratificação, por sexo. Por sexo. A segunda estratificação, o peso do município, como eu te acabei de explicar, a importância daquele município. Então, se eu estou... a região metropolitana, todos os municípios, todos eles são representados. Mas eu estou no médio município, que é o caso aqui, especificamente, de Nova Friburgo. Se Friburgo estiver contemplado com uma pesquisa a nível nacional, provavelmente Petrópolis e Teresópolis não estariam. Porque estão da região. Da região. Na mesma região e com o mesmo perfil, certo? De habitante. Uhum. Quando nós vamos para um município menor, por exemplo, vai entrevistar Trajano de Moraes. Provavelmente não, com certeza. Todos aqueles municípios, 14, 15 municípios,
ao redor aqui dessa região, não preciso citar cada um deles, também não serão investigados. E isso traz... falando cientificamente, você, para saber o seu grau que você tem de... qualquer exame de sangue, glicemia, por exemplo, eu não preciso tirar seu sangue todo, né? Eu colho uma amostra, isso é a estatística, é por amostragem. É feita uma amostra e ela é 100% confiável. A probabilidade que todos os institutos trabalham e você faz essas estratificações, ela é de 95% de possibilidades de tratar aqueles fatos que são trazidos pela pesquisa como fato real. Que se chama margem de confiança. A confiança de 95%. E a margem de erro é um erro calculado, certo? Matematicamente calculado, que se trabalha numa faixa de 2% a 3%. Tem instituto que, às vezes, tem um grau de dificuldade muito grande, eleva isso, mas isso é 5%. 5%, isso aí gera um monte de polêmica. Certamente. A margem de erro é enorme, 5%, porque quando eu falo de 5%, eu digo que um candidato que tem uma vantagem de 8%, eu amplio para 13% ou caio para 3%. Exatamente. Então fica uma margem enorme que não dá campo para você definir. Em síntese, Zurique, é feita dessa maneira, é simples, não tem como errar. Se você aplicar a dose correta, se você aplicar o que nós chamamos da metodologia da pesquisa, se ela é estudada, se ela é feita com correção, por isso, todos os institutos, além dos entrevistadores, têm os seus supervisores. 20%, a técnica manda que 20% da pesquisa que é feita no campo, ela tem que ser aferida, ela tem que ser confirmada com o supervisor. Ele vai ao informante, pergunta ao informante se o entrevistador esteve ali com ele, se não entra em detalhe, todo questionário, se perguntou, faz essa checagem, tá? E as pessoas que vão trabalhar em pesquisa, elas são previamente altamente treinadas. Não é feito assim. Eu, por exemplo, eu tenho um instituto pequeno, eu trabalho com muito freelance, mas o meu pessoal são altamente treinados, são pessoas que já estão comigo há tempo, e quando entra uma pessoa nova, ela participa de uma pesquisa, mas ela só vai a campo, ela participa como auxiliar, ela vai assistente. Ela vai acompanhando, ela é treinada e ela vai acompanhando a maneira de fazer a abordagem, tudo isso é muito importante. Você tem que ter o entrevistado do teu lado, você tem que primeiramente ganhar a confiança dele, explicar para ele o que você está fazendo, e aí a gente só libera essa pessoa para trabalhar quando a gente sente que o entrevistador, o supervisor, deu o aval dele que ela está apta a fazer. Então, todos os institutos trabalham com certeza, com convicção e com muito acertamento. Agora, Jalmir, ainda nessa metodologia, você quando esteve aqui, mais precisamente no dia 1º de outubro, você também rapidamente explicou como é feita essa totalização. Anteriormente, quando não se tinham os recursos da informática, era manualmente isso. E aí se levava muito tempo. Você citou que com os dados em mãos, essa totalização é muito rápida. Muito rápida. Você trabalha com o aplicativo no tablet ou no celular. Alguns casos, hoje, infelizmente, eu comentei isso aqui, tem local que você tem que voltar para o papel. Tem que voltar. Porque você trabalha em área de riscos, em que você vai perder o seu entrevistador, perde os seus dados, os tablets, perde seus equipamentos. Infelizmente. Isso é um fato que, graças a Deus, isso não ocorre ainda na nossa região. Mas aconteceu comigo, e agora nessa eleição, certo? Em que eu perdi 2 tablets. Então, a violência está aí em todos os lados, e você também tem mecanismo que você tem que negociar e que você consegue entrar, como eu consegui entrar, não vou aqui citar nome de municípios, mas que eu consegui entrar numa situação em que quem me contratou teve que negociar para que a gente pudesse entrar... Com as milícias. Para que você tivesse autorização de entrar naquela área. Tirar foto da equipe, tirar foto do veículo que você está usando, ser escoltado dentro da comunidade. Tudo isso é fato que ocorre. E
o que eu posso citar para você é que não tem outra maneira de fazer. A maneira é simples, é uma receita. Você seguiu a receita, você fazendo direitinho, com cuidado, fiscalizando. Por isso que os índices são relativamente próximos. Muito próximos, muito parecidos. Pelos institutos de pesquisa. Você vê que, vamos nos reportar, a semana passada, a Datafolha divulgou a pesquisa na segunda-feira da semana passada, dando um índice de 59 a 41. Né? Para presidente da República, pró-Bolsonaro. Pro-Bolsonaro. No dia seguinte, o Ibope, no 2 dias seguintes, o Ibope apresentou 58 a 42. Né? Hoje saiu uma pesquisa da MDA-CTN, né? CNT, Confederação Nacional de Transporte. Encomendado ao Instituto MDA. Que dá 48 a 43. Quer dizer, o Bolsonaro perde um ponto. Mas isso rejeição. Não, 48 intenção de voto. Intenção de voto. Não foi 58? Não, ainda levando em consideração o branco e nulo e os indecisos. Quando você vai para votos válidos. O voto válido, sim. Aí deu 58 a 43. Exatamente. Tá? Então, a diferença de 15 pontos percentuais, que é uma diferença enorme. Absurda. E que vem se mantendo. Essa flutuação aí de 1% para mais ou para menos, dentro da margem de erro. Como essa pesquisa está com 2,2, essa de hoje, 2,2 de margem de erro, o Bolsonaro pode estar a 60,2 e o Haddad, ou a 56,2, e o Haddad a 45,2 ou a 41 nessa faixa de... Então, deu 58 a 43. O que leva a crer? O que nós chegamos à conclusão? Se não houver, Zurique, um fato novo, uma coisa que eu volto a repetir, bombástico, tem que ser uma bomba, tem que ser Estamos tentando de todas as maneiras, e isso é válido. O marketing do candidato que está em desvantagem, no caso do Haddad, vai tentar de todas as maneiras, e se você observar as últimas noticiários desse final de semana, ficou muito claro que o Haddad está apostando na classe C e D. Ele foi para o Nordeste e veio de lá com umas mensagens prometendo 20% de aumento no Bolsa Família, prometendo colocar o gás de cozinha a um teto de R$ 49,00, para tentar conseguir esse eleitor. Né? Mas aí a gente volta àquele outro caso, em que as pesquisas dizem que 94% dos eleitores do Bolsonaro, e isso vem se mantendo. Isso vem se mantendo. Isso não, tudo que se tentou até a data de ontem não surtiu nenhum efeito. E aí, Jalmir, antes de a gente aprofundar um pouco mais essa análise político-eleitoral, só para concluir a metodologia, no que se refere ao registro no TSE, sim. Correto? Uhum. Ou seja, você promoveu a pesquisa, foi a campo, fez a integralização, que é a totalização, obteve o resultado. Daí, quais são os caminhos para registro e se isso onera a pesquisa? Sim. O que acontece? Você necessariamente não precisa registrar a pesquisa. Necessariamente. Não necessariamente. Desde que, aspas, a pesquisa não tem o cunho de divulgação. Se eu estou trabalhando... Correto. Se eu estou trabalhando para orientação de uma campanha eleitoral, se eu estou entregando dados para o planejamento daquela campanha, obviamente não há necessidade do registro. De registro, desde que isso não seja divulgado. A partir do momento em que o Instituto é contratado para fazer uma pesquisa, e essa pesquisa vai ser divulgada por qualquer órgão, não precisa ser nem pelo órgão, por redes sociais, que vai ser divulgado, que você você tem a obrigação de você fazer o registro da metodologia da pesquisa. Não é a pesquisa, porque você registra antes da pesquisa.
Você não pode, entendeu? Você não pode registrar, fazer uma coisa aqui, um filho que ainda não nasceu. Muito bom, tá, muito boa comparação. Você primeiro tem que fazer a pesquisa. Tem que gerar o filho. Então, veja bem, quando a pesquisa, você registra a metodologia da pesquisa, é para mostrar para a Justiça Eleitoral a clareza do que você está fazendo. Você está fazendo uma coisa científica, uma coisa séria, que tem todos os dados ali, a distribuição da amostra, a distribuição dos bairros aonde você vai pesquisar naquele município, a distribuição por faixa etária, a distribuição por grau de instrução, a distribuição do sexo. Aí você faz esse registro, a metodologia está correta, está lá direitinho. Obviamente, quando você está no caso aí de presidente da República ou governador do Estado, a coisa não entra nesse campo que eu vou levantar agora, que acontece muito nas pesquisas municipais, principalmente nos municípios de médio e pequeno porte, onde a pesquisa exerce uma influência muito grande à véspera das eleições. O que acontece, Zurique? Acontece que eu estou fazendo um trabalho para um candidato A. E esse candidato A me contrata, eu faço o registro e ele vai divulgar essa pesquisa. O candidato B, ele só vai, obviamente, divulgar se ele estiver na frente. Se ele tiver uma vantagem. Ele não vai divulgar uma pesquisa que lhe seja desfavorável. Desfavorável, né? Então, o candidato B, ele para que possa... Aí você está falando, vou responder sobre a oneração da pesquisa. Com o candidato B, ele pode questionar a metodologia, questionar a veracidade, a fidelidade dessa pesquisa. O que vai ocorrer? O juiz eleitoral, feito a contestação, o juiz eleitoral vai chamar o Instituto, a responsabilidade, para o Instituto apresentar a sua defesa do que foi alegado pela parte contrária. Isso onera. Certamente. Porque o Instituto, dependendo do tamanho, o Ibope, para um instituto como o aqui Ibope, Datafolha, não deve onerar muito, porque eles têm seus quadros de advogados, não é isso? Mas um instituto pequeno, que não tem... Eu, quando faço uma pesquisa, já fiz algumas pesquisas registradas, eu chamo o cliente e coloco para ele a situação. Eu tenho um mecanismo de eu não me aproprio do dinheiro. Se acontecer... Se for necessário, ele vai ter que arcar com aquela despesa. Aquela contratação jurídica. E que eu vou me precaver e vou receber antecipadamente. Não acontecendo o fato, obviamente eu não vou usar vai ser devolvido para ele integralmente aquilo que foi, entendeu? Então, assim, mas em síntese é isso. Você só registra a pesquisa quando você vai dar um cunho para você fazer a divulgação. Publicização, exatamente. Aí. Muito bem. Coloquei até o chapéu. Querido, você, caso tenha algum outro objeto para retirar do cenário, aproveite o nosso intervalo, tá certo? Você terá um período aí de 1 minuto, 1 minuto e meio, até 2, para fazer qualquer retirada de algo que não lhe tome mais tempo do que esse intervalo. Por exemplo, uma geladeira. Já será complicado. Momentos de descontração e pânico na TV realmente causam a descontração, que é uma das características do programa Cidade Real. Depois do intervalo, continuaremos as nossas análises, sobretudo também avaliando a influência das fake news em todo esse processo de escolha. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos, somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano.
Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Na Vermar é fácil de comprar. Basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar. Mais uma novidade para a sua obra não parar. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. E conforme tenho lhe informado, este programa está sendo representado pela Rádio Conselheiro FM 87,7 MHz, da maneira tradicional, ou pelo site www.radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Portanto, você pode acompanhar a nossa reprise às terças-feiras, às 20 horas, como também nos domingos, às 11 horas da manhã, por conta de uma sólida parceria firmada entre a TV Zoom e a Rádio Conselheiro FM. Realmente uma proposta muito bem entendida e concebida, com a finalidade de levar conteúdo ao 6º Distrito de Conselheiro Paulino, que possui o maior contingente populacional e é o que mais arrecada para o PIB municipal. Portanto, temos que ter essa deferência com aquela região e áreas adjacentes. Caro Jalmir, temos observado também, especialmente pelas redes sociais, uma proliferação de fake news. E existe até uma questão muito recente que será motivo de averiguação pelo TSE, no que se refere ao envolvimento de grandes empresas contratando outras especializadas em divulgar informações pelas redes sociais, tentando, de certa maneira, favorecer ou prejudicar uma ou outra candidatura. Mas isso vai ser tratado no seu devido tempo pelo Tribunal Superior Eleitoral, que vai promover as devidas averiguações e não interferirá de forma nenhuma no pleito que está colocado. Acontecerá, é bom que se esclareça, da forma prevista, você compareça à sessão em que votou no primeiro turno, munido do seu título de eleitor, faça suas escolhas, tente privilegiar, segundo os seus critérios, o que se colocará de melhor para o país e, em hipótese nenhuma, se abstenha, ou seja, se ausente, vote branco ou nulo. O voto, ele precisa ser valorizado. E quando isso não acontece, torna-se um equívoco que poderá ser revisto daqui a 4 anos para as mesmas eleições. Portanto, a oportunidade é extremamente importante. E essas fake news, amigo, realmente interferem no cenário, na escolha? O incauto eleitor se deixa influenciar por essas notícias falsas? Com certeza, e muito. Muito? Muito, muito, porque até a verdade chegar, para muita gente que não é esclarecida, tem muita gente que consegue detectar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Certamente. Mas a grande maioria, nós estamos falando num país em que nós ainda temos uma grande maioria que só tem o primeiro grau, que tem uma dificuldade tremenda, e todo mundo hoje lida com as redes sociais. Então, para muita gente que chega a esses fake news, chega como verdadeira aquelas notícias. Então, você, para desmentir uma notícia, você leva tempo. Você faz aquilo, solta aquilo até você divulgar. Agora, há essas acusações, né? Mas eu imagino que isso aí seja utilizado pela... Não sei quem está utilizando mais, mas com certeza as duas campanhas utilizaram-se disso. É uma coisa que
lá atrás, eu li sobre isso, tentaram avisar o TSE, a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral não tomou nenhuma providência lá atrás, que esse fato, especialistas, estive vendo um programa de televisão em que isso foi altamente debatido, que os especialistas nessa área chamou a atenção do Supremo Tribunal Federal também, comunicando que esse fato ia ocorrer fortemente nas eleições. Eles detectaram isso nas eleições de 2016, em algumas capitais, com muitos prefeitos foram beneficiados dessa situação, e, infelizmente, o TSE, ou o Supremo Tribunal Federal também, não tomou as devidas providências. Isso está aí. E eu avalio, uma opinião minha, pessoal, e que isso tem uma influência muito grande, Zurique. Muito, mas muito grande. Muito grande? Muito grande, muito grande. Porque as pessoas, quando chega uma notícia, você vendo as pessoas comentando, por mais absurda que seja, muita gente dá crédito àquilo, acha que aquilo é verdadeiro. Então, fica uma coisa assim meia complicada. E a influência, com certeza, está acontecendo. E vai acontecer até. E mais fortemente, não digo, porque agora quem tem telhado de vidro tem medo de receber pedrada no seu telhado para não quebrar, as coisas vão ser mais acometidas, vão ser mais devagar. Mas que vai ter que tem muitas notícias falsas, tem. Pessoas armam certas situações em que a credibilidade, aquilo passa como ser verdadeira, coisa tão bem feita que as pessoas passam a acreditar. A internet é quase terra de ninguém, amigo. Você vê o seguinte, o candidato Bolsonaro... Ou melhor, sem lei. Sem lei. O candidato Bolsonaro, ele está centrado, a sua campanha, até devido às limitações que ele tem em função do fato que ocorreu com ele, centrado quase que 100%, vou falar 100% porque tem os programas eleitorais que ele está gravando. Mas o 90% está jogado o quê? E ele confirmou essa semana que vai continuar na estratégia que foi montada lá atrás, que está dando certo, em cima das redes sociais. Gelmir, você citou no bloco anterior que, se considerarmos as pesquisas de todos os institutos, o candidato Jair Bolsonaro está virtualmente eleito, o que, evidentemente, tem que ser devidamente confirmado pelo resultado democrático das urnas. E que você também estava avaliando que somente uma bomba poderia reverter este quadro. Qual seria esse tipo de bomba para reverter tal situação que me parece absolutamente definida? Olha, um parêntese. Quando eu digo isso, eu não estou dando uma opinião minha, eu estou dando uma opinião do que eu estou analisando o que as pesquisas eleitorais nos têm nos trazido. Ou seja, um fato mais importante, se eu tenho um candidato que tem 58% de intenção de voto contra 43%, e que desses 58% de pessoas que dizem que vão votar nesse candidato, no caso em epígrafe, é o candidato Bolsonaro, e que 94% dizem que não mudarão até o dia das eleições o seu voto, esse candidato, se não houver nada em contrário, está eleito. Certamente. Certamente eleito. O que eu digo uma grande bomba é um fato que possa destabilizar o candidato, que possa, uma coisa que tem uma influência gravíssima, uma coisa muito grande. Tentaram, não é o caso, tentaram contra a vida dele. Isso é uma coisa típica, eu estou me referindo a uma questão eleitoral, em que o candidato se mantém na disputa e que possa acontecer um fato que possa alterar isso. Um erro muito grande, uma coisa nova que se descubra, que possa aparecer e que possa colocar em risco a credibilidade desse candidato, que possa, então, reverter esses 94% dos que dizem que irão votar nele. Assim como 91%, a pesquisa, eu estou te dando um dado, pesquisa que foi apresentada hoje, e que bate mais ou menos, que ela vem crescendo. Porque na semana passada, a pesquisa da Datafolha dava 87%. Quer dizer, esse índice de semana passada para cá, das pessoas que disseram que irão votar no candidato Bolsonaro, que era 87%, daqueles que declararam, dos 59% que ele teve, 87% disseram que não mudaria o voto. Hoje, dos 58%, 94% disseram que não mudaria o voto.
considerando a margem de erro, houve cresceu a segurança, a determinação de se votar no candidato, como o fato também ocorreu com o candidato Haddad. Quer dizer, a eleição vai se aproximando, as pessoas já têm na sua mente como que ele vai proceder lá no dia de chegar lá perante a urna e votar. Agora, Jalmir, nós estamos na reta final, evidentemente que essas eleições, e nós dissemos isso quando você esteve aqui anteriormente, estão polarizadas em torno da eleição para presidente da República. E para o governo do Estado do Rio de Janeiro, qual a sua avaliação? A avaliação que eu faço é o seguinte, no governo do Estado do Rio de Janeiro, eu vou me esperar, que eu não tenho uma pesquisa a nível estadual, mas a expectativa que a gente tem é que os fatos no Estado do Rio de Janeiro está acontecendo não nenhuma bomba, mas algumas coisas que está vindo aí que pode levar o eleitor a mudar o seu posicionamento. Não diria hoje que a margem que o candidato, o juiz Wilson, saiu na frente, que estaria em risco. Mas eu diria hoje afirmaria hoje que o candidato Eduardo Paes vai ter uma votação superior, teria normalmente uma superior, porque nós estamos falando de duas candidaturas, não é óbvio. Eu digo o seguinte, em relação às primeiras pesquisas, que deu lá 64% a 32, ou 64 a 36, né? Eu diria que ele vai ter um índice maior do que 36. Eu não sei se ele vai ter fôlego, se ele vai ter como chegar e virar esse jogo. Mas eu diria que o caminho é espinhoso, tanto o caminho do Haddad é muito espinhoso, como o caminho que a ser percorrido pelo candidato Eduardo Paes também é um caminho muito espinhoso, mas eu vejo o Eduardo Paes não dizendo que ele irá chegar, que ele irá vencer as eleições. Mas eu estou notando que está tendo uma crescente em relação à sua candidatura, alguma mudança de postura em relação à sua candidatura. Quer dizer, as estatísticas, as pesquisas ainda mostram a preferência dos eleitores pesquisados para o juiz Wilson Witzel. Entretanto, você entende que a margem, a diferença para o segundo colocado, de acordo com as pesquisas, tende a ser menor. Tende a ser menor. Isso é o seguinte, a rejeição do candidato Eduardo Paes é muito grande, é enorme. Então, em função, o que a gente está observando é que também o juiz Wilson está recebendo uma rejeição. Certamente. Hoje está jogando algumas coisas que não seja ser uma bomba, mas uma artilharia. Tem lá algumas balas que está atingindo e que pode... Agora, eu vou me reservar isso é observação. Eu não tenho um dado concreto para poder fazer essa análise, para ver se até que ponto isso atingiu. E com relação à candidatura presidencial, quando eu estou falando com você, eu estou me guiando às pesquisas que... A pesquisa estadual ela não está saindo com a frequência que está saindo a pesquisa presidencial. Exatamente. Então, eu estou me falando de dados. A pesquisa, me reservando o direito de aguardar. Acredito que o Ibope, a Datafolha deve divulgar uma pesquisa hoje. O Ibope vai divulgar uma pesquisa amanhã, na terça-feira. Aí, na quarta-feira, deve sair as duas pesquisas para o governo do Estado. Acredito que da Datafolha amanhã, para o governo do Estado, e do Ibope, com certeza, para quarta ou quinta-feira. Aí nós teremos, sim, Teve um fato que tem uma influência boa, que foi o debate da última semana dos candidatos, e eles estão debatendo, diferentemente da situação presidencial, que o candidato Bolsonaro optou de não participar de debate. O debate ajuda muito a esclarecer. Sem dúvida. Com certeza. E vamos aguardar, Zuri, que eu posso afirmar para você é que as coisas que a gente está observando é que o candidato Eduardo Paes deu uma crescida. Não sei se essa crescida dele vai chegar ao ponto de ameaçar a candidatura
bem consolidada do juiz Wilson Witzel, né? Bom, caberá nós continuarmos acompanhando, nós que lidamos com essas informações, para afinarmos as nossas conclusões, até porque as nossas manifestações elas têm que ser baseadas em estatísticas. Evidentemente que eu, como você, também temos as nossas preferências político-eleitorais. Com certeza. Mas temos que trabalhar de acordo com o diagnóstico, que se chama pesquisa eleitoral. Agora, Jalmir, nós estamos na reta final. Eu gostaria que você, olhando para aquela câmera e se dirigindo para o nosso telespectador e também para aquele que nos ouve, fizesse a sua recomendação para uma melhor escolha. Eu diria aos queridos telespectadores, aos nossos irmãos fluminenses, irmãos brasileiros, nós temos duas escolhas. Uma para aquele que vai governar o nosso estado por mais 4 anos e o presidente que irá governar o nosso país por mais 4 anos. Que país nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos e para a gente? Escolha livremente, de acordo com a sua consciência, olhe o programa de governo, olhe o que ele representa e faça a sua análise. Escolha consciente, com responsabilidade, principalmente com responsabilidade. Fazendo isso, você estará contribuindo para a democracia. Não vote em branco, não se omissa. É importante que você participe, que você chegue lá na hora de votar com a sua consciência tranquila. Se você acertou, se o seu candidato ganhou, vamos torcer para que ele faça um ótimo governo. Se você perdeu, se o seu candidato não ganhou, você também torça para que é o bem do nosso país, para que ele seja iluminado e que ele faça um governo que atenda às nossas necessidades, tanto na esfera federal como na esfera estadual. É isso, com democracia, com clareza e com responsabilidade, Zurique. Sem dúvida, Jalmir, é uma bela recomendação, sobretudo ressaltando a importância do voto, né? E você certamente, também carinhosamente apelidado de mago das estatísticas, estará sempre conosco, assim como o nosso grande companheiro Jorge Carvalho, que estará aqui na próxima segunda-feira, tecendo uma análise absolutamente, eu diria, autônoma, porque aí não teremos mais as obrigações, as exigências da Justiça Eleitoral sobre o cenário que será totalmente definido no próximo 28 de outubro. Começaremos a analisar composições dos governos, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto em Brasília. E imagino que dessa forma, Jalmir, nós conseguimos esclarecer o eleitor. Você disse algo assim muito preciso. O eleitor que por vezes não tem instrução, não tem formação acadêmica, não se apercebe desse cenário, ele se deixa influenciar facilmente. E aí faz a sua escolha equivocada com sérias consequências. Absolutamente correto. Correto? Amigo, grande abraço. Uma honra, prazer imenso. A honra é nossa, o privilégio é nosso. Os telespectadores e ouvintes certamente tiram muito proveito de participações como a sua, quando aqui vem, com muito conteúdo. Queremos ter o seu retorno. Você faz parte aqui desse seleto grupo de analistas, que assim eu denomino, e tenho certeza absoluta, como uma mensagem final de esperança, que o Botafogo de Futebol e Regatas não será rebaixado esse ano. Eu vou responder o seguinte, tem a hora que até merece, tem hora que às vezes é bom... merece, é ótimo. É bom que seja para que... A gente sabe da dificuldade financeira, mas tem que passar por um aperto para poder corrigir os erros. É verdade, amigo, é verdade. Muito bem, precisamos encerrar aqui definitivamente, mais uma vez, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia que lhe ilumine nesse momento da escolha. Votar é escolher. Saiba exercer, mais do que esse dever garantido em Constituição, este seu direito, que entendo ser a única ferramenta capaz de promover as transformações que precisamos,
até porque do seu voto não cabe liminar, não cabe recurso em qualquer instância, não cabe revogação. Ele é definitivo. Ele é capaz de promover as mudanças que precisamos. Portanto, privilegie os programas dos candidatos e as equipes que terão a responsabilidade de executar esses programas. Não se deixe iludir por fake news ou mesmo se influenciar por pesquisas eleitorais. Faça sua escolha com a sua consciência e de maneira racional. Até porque o voto não aceita desaforo. Que assim seja e aguardemos o resultado soberano das urnas neste processo absolutamente democrático que, sobretudo, também influencia, entendo que se houver essa proposta, o resgate da autoestima e da qualidade de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.